Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Deon Oliveira e estarei aqui com vocês agora fazendo uma questão do ENAD 2014 com o tema mobilidade urbana. Este tema mobilidade urbana nós já trabalhamos no nosso e-book, então dê mais uma olhadinha e vamos aqui fazer comigo essa questão tão importante do ENAD na formação geral. Então vamos lá aqui. Questão discursiva 1. Os desafios da mobilidade urbana associam-se à necessidade de desenvolvimento urbano sustentável. A ONU define esse desenvolvimento como aquele que assegura a qualidade de vida, incluídos os componentes ecológicos, culturais, políticos, institucionais, sociais e econômicos que não comprometam a qualidade de vida das futuras gerações. Então, aqui, nesse primeiro momento, a questão trouxe um pouquinho sobre os desafios da mobilidade urbana e, principalmente, fala como que a ONU define este desafio, né? Esse desenvolvimento urbano sustentável, que seria a mobilidade urbana sustentável. Em seguida, o texto traz bem assim: o espaço urbano brasileiro é marcado por inúmeros problemas cotidianos e por várias contradições. Uma das grandes questões de debate diz respeito à mobilidade urbana, uma vez que o momento é de motorização dos deslocamentos da população por meio de transporte coletivo e individual. Então, aqui agora esse texto trouxe um pouquinho sobre a mobilidade urbana no âmbito brasileiro. E para a questão ficar mais rica, o ENAD trouxe um quadro que mostra um pouquinho sobre a mobilidade urbana em uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Então, esse quadro está dividido em 3 barras. A primeira está bem assim, modalidade, que seria não motorizado, motorizado coletivo e motorizado individual. E depois a tipologia: a pé, bicicleta, ônibus municipal, metropolitano, metro ferroviário, automóvel e motocicleta. Em seguida, traz aqui um pouquinho sobre a porcentagem, né? Então, a população dessa cidade com 500 mil habitantes, que anda a pé, representa 15,9%, a bicicleta 2,7%, o ônibus municipal 22,2%, o ônibus metropolitano 4,5%, o metro ferroviário 25,1%, o automóvel 27,5% e, por fim, a motocicleta 2,1%. Então, nesse quadro já dá para entender que nessa cidade com mais de 500 mil habitantes, 27,5% da população utiliza o automóvel para fazer o seu deslocamento, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para saúde, seja para lazer. Então já dá para perceber que aí mais de um quarto da população utiliza o automóvel, representando 27,5%. Em seguida, nós temos o metrô ferroviário, que seria aí, né, os metrôs, os trens, os VLTs, que são grandes composições que conseguem levar um grande número de pessoas em uma viagem só, tá? Então, nós já entendemos que o meio de transporte motorizado individual é o que faz o maior número de deslocamentos dentro da cidade. E com isso, vem as questões, né? Tendo em vista o texto e o quadro de mobilidade urbana apresentados, redija um texto dissertativo contemplando os seguintes aspectos. Então, vamos lá. A. Consequências para o desenvolvimento sustentável do uso mais frequente do transporte motorizado. Então, nessa questão, nós temos que trazer quais são as consequências de você utilizar um veículo automóvel, por exemplo, que é individual, né? Então, você poderia citar aí uma imensidão de problemas que é ocasionado se grande parte da população utilizar esse transporte, como, por exemplo, o aumento da emissão de poluentes atmosféricos. Podemos falar sobre a emissão dos gases de efeito estufa, que seria o CO2, né, o dióxido de carbono, ou o CO, que é o monóxido de carbono, ou o O3 seria o ozônio. Nós também podemos falar um pouquinho sobre o aumento da poluição visual e sonora, o aumento da temperatura local e global, o aumento do consumo de combustíveis, porque você está aí um carro levando, às vezes, no máximo 5 pessoas nesse deslocamento, né? O aumento do problema de saúde, como pode ser o cardíaco, o respiratório, o dermatológico, o aumento da frota de veículos, que causa aí o congestionamento urbano. Nós sabemos que nas grandes cidades, muitas vezes, as pessoas demoram muito tempo para sair da sua casa até chegar no seu emprego, né? Tem a questão da diminuição das áreas verdes, porque as áreas verdes terão que dar aí lugar para estradas, para as ruas, para as rodovias. Tem a questão do desmatamento, o aumento das áreas impermeáveis, né, que causa o enchente, que ocasiona a diminuição da infiltração de água.
Também tem a questão dos elevados custos da manutenção das cidades, né? Porque rodovia, tratamento de água, limpeza urbana. Tem a questão da necessidade de ampliação de vias trafegáveis, porque quanto maior o número de automóveis, mais largas têm que ser as avenidas para comportar esse tráfego, né? E sem contar que tem a necessidade de ampliação das áreas de estacionamento. Quantas vezes você vai no centro de uma grande cidade e você não consegue achar um lugar para estacionar? Então, isso gera um estresse, problema de saúde, problema atmosférico, de poluição, dentre outras coisas. Então, você poderia aí falar, discorrer um pouquinho sobre esses problemas, tá? Em seguida, na segunda questão, fala bem assim: duas ações de intervenção que contribuam para a consolidação de política pública de incremento ao uso da bicicleta na cidade mencionada, assegurando o desenvolvimento sustentável. Então, quais ações você poderia aí criar para aumentar o número de deslocamento por meio de bicicletas que não é poluente, né? Primeiro, você poderia falar aí sobre a construção de vias exclusivas para bicicletas, né? Chamado de ciclovias ou ciclofaixas. Você poderia propor uma forma de integração entre os transportes por bicicletas, metroviários e os ônibus, né? Como, por exemplo, vagões que você consegue colocar a sua bicicleta, lugares nos ônibus para você colocar a sua bicicleta, porque às vezes o deslocamento pode ser tanto com bicicleta e uma parte de ônibus, né? Pontos de aluguéis ou empréstimo de bicicletas. Construção de bicicletário, que é muito importante isso, porque como você vai numa empresa, às vezes essa empresa não tem um bicicletário, onde você vai deixar sua bicicleta? Na rua. Então, esses bicicletários. Investimento em segurança pública, que nós sabemos que andar de bicicleta, dependendo da localidade e horário, não é tão seguro aí, assim, né? Políticas de incentivo ao uso da bicicleta. Aí nós entramos na educação ambiental, na qualidade de vida, na saúde, na propaganda, e sem contar que nós também podemos falar sobre a implementação de políticas de crédito e redução do custo das bicicletas, né? Como, por exemplo, diminuir o imposto para a compra de bicicleta. Então, essa questão, gente, é uma questão bem pertinente, é uma questão que está em alta até hoje. Mesmo esse ENAD sendo de 2014, ainda o problema da mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades brasileiras, é muito comum. Então, é um tema que pode cair neste ENAD 2021, e é importante que vocês entendam um pouco sobre esse tema. Tudo bem? Então, pessoal, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.